Shalom Emelec, Adi Baruch Hashem, Abi Yahu, que a bracha do Eterno seja com todos, em nome de Yahushua HaMashiach, seu filho. Eu estava conversando com o cobrador acerca da palavra do Eterno, que sempre ele está tirando dúvidas comigo acerca do Malchut Shamaim, acerca da palavra, do verbo, do Filho do Eterno e as suas maravilhas de salvação, de redenção. E aí, uma senhora se pôs perto de nós, tendo o ônibus parado em um ponto em que embarcava muito passageiro, e ela disse: jovem, é verdade que os Yahudins, ou os hebreus, são negros? E eu disse: sim, é verdade. E aí comecei a explicar a ela a situação. Então, essa é uma dúvida que está na mente de muitas pessoas, de muitos cristãos, de muitos católicos e de muitos ímpios também, e até, quem sabe, de muitos remanescentes, daqueles que têm a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahushua HaMashiach. Só que a verdade, aí alguns perguntou, como ela já perguntou, alguns perguntam também, que base bíblica há para que mostre que os israelitas, ou os Yahudins, ou os Yahushurulitas são hebreus negros? A palavra, na Bíblia, o lugar mais detalhado é Deuteronômio 28, que é Devarim ou Devarim 28. Apesar que muitos livros apócrifos que foram apocrifizados ou apocrifizados pelo Vaticano, por Roma e por outros tipos de seitas que vão de encontro à palavra do Eterno, se dizendo ser doutrina do Eterno, mostra que os hebreus foram negros e são negros. Muitos livros, muitos manuscritos que não estão enxertados no livro Bíblia, muitas mensagens gravadas em pedras e taubas, mostram a negritude do povo hebreu. Na história antiga, que é a história não conta, os hebreus são verdadeiros negros, e como também o Mashiach Yahushua. Ele era negro e veio da descendência de Arudá, porque os descendentes de Arudá eram negros. Os descendentes de Arudá eram os filhos de Jacó, já que Arudá era filho de Jacó. Muitas pinturas, o próprio Império Romano, ele prova a negritude do povo de Yahushuru, que chamou os de Israel, e a negritude do próprio Yahushua HaMashiach. Há um afresco, há uma pintura datada de 1921, no lado externo da Câmara Batismal da Sinagoga de Dureópolis, se eu não me engano o nome, Dureópolis, no rio Eufrates, ali na Síria Antiga. Ali tem uma sinagoga ali, chamada Sinagoga Dureópolis, entendendo? E há uma câmara chamada Câmara Batismal, e lá tem uma foto, uma pintura de um Yahushua negro. Também há uma capela chamada Capela de Lucina, na Catatumba de Calistos, em Roma. E no teto dessa Capela de Lucina, onde fica a Catatumba de Calisto, há um afresco chamado Afresco do Bom Pastor, e mostra um Yahushua negro. Também há um afresco que mostra um desenho de Yahushua negro ao lado dos apóstolos. E esse afresco, até hoje, está em uma cônsola da cripta de
Ampiato, nas catatumbas de Santo Dominicado. Entendendo? E isso está baseado no afresco, chamado Afresco dos Apóstolos, que data do século II ao século IV. Então, se você for hoje na cônsula da Catatumba de Ampiato, onde está o Santo Domontila, você vai ver lá o quadro da Santa Ceia e Yahushua e os apóstolos, todos negros. Isso no século II ao século IV. Pinturas, imagens em igrejas romanas. Foi também visto na igreja romana um mosaico de 1530, em que mostra uma foto de um Yahushua negro. E também em uma igreja na Etiópia, no século XVII, no século XVIII, há uma imagem de Yahushua negro. Então, os próprios católicos, os próprios romanos, eles pintavam Yahushua na cor negra, tanto Yahushua como os apóstolos, como os profetas. Entendendo? Como a pintura de 1921 está no lado externo da Câmara Batismal da Sinagoga de Europa, no Rio Eufrates, na Síria moderna. O afresco do Bom Pastor, que está no teto da Capela de Lucinda, na Catatumba de Calixto, em Roma. Como também um afresco dos apóstolos, que está em um dos cônsulos de cripta de Ampiato, nas catatumbas de Santo Domitila, no 2º e 3º século. E o mosaico do século VI, na igreja de Roma, século VI, que data de 530 depois de C. E a imagem etíope. E tem mais coisa. Tudo, se você procurar na internet, todas essas coisas aí, a foto ou a imagem de escultura gravada lá no teto, nas paredes dessas igrejas romanas, o Yahushua é negro. Entendendo? A Holy Bible, ou uma Bíblia Sagrada de 1611, ou seja, do século 17. É uma Bíblia, e alguns ainda têm essa Bíblia ainda em mãos. E essa Bíblia, ela já era interpolada, ou seja, ela já era adulterada. Ela já tinha mãos humanas escritas nela. Já estava adulteração, interpolação nela. Mas mesmo assim, nessa Bíblia de 1611, ela tem gravuras de Yahushua negro, Shaul Rachalia negro, que é o apóstolo Paulo, Caf Shelishim, que é apóstolo Pedro, Mehoshua ou Moshe, que é Moisés, e Yahushua, que é Josué, entendendo? Daud, que é Davi, Daud Meleque, que é o rei Davi, tá vendo? Shlomo Meleque, que é o rei Salomão, e Yeshayahu, Yarmiahu, Dainaú, Cozoquiú, Zecariá e vários outros profetas, todos na cor negra. Na Bíblia de 1611, uma Bíblia em inglês chamada Holy Bible, 1611. Entendendo? Então, tudo isso, todas essas coisas, prova a negritude do povo hebreu. Aí vem a pergunta: e os brancos? Eles são descendentes de quem? Eles não são hebreus? Não. Os brancos são os falsos judeus, porque a palavra judeu foi criada pelos próprios falsos judeus, que quando Pierre de Laramai, no século XV, criou a letra J, começou a jotatizar vários nomes nas Bíblias, nas Escrituras e vários outros sistemas. Tanto que, na Idade Média, não existia a letra J. Não existia na Idade Média. Essa letra foi criada por esse Pierre de Laramai a partir do século XVI. Ou seja, na Idade Média, os israelitas, os Yahushurulitas, ou os Yahudins, ou os hebreus, eles não falavam nenhuma palavra com a letra J. Porque a letra J não existia nem no hebraico, que era a língua falada pelos hebreus, nem no aramaico,
nem no latim e nem no grego. Entendeu? Nem na Inglaterra, nem no Brasil, nem na Europa, nem na Espanha, nem na Alemanha, em lugar nenhum. Entendeu? Só que depois do século XVI, esse cara, esse maçom safado, Ashkenazi, criou a letra J e foi colocada nos outros idiomas, mas no hebraico, no aramaico, no latim e no grego, ainda continua descartada essa letra. Foi um sinal que o Eterno deixou para mostrar que todos que têm o nome com letra J foi criação da maçonaria, dos Ashkenazes, do judaísmo falso e dos brancos safados, salafrados. Entendendo? Então quer dizer que os brancos são falsos judeus. Verdade. Então eles criaram essa palavra judeus, porque os israelitas, quando eles eram Yahudim, eram chamados de Iadalitas. Yahudalitas, e não judeus. E depois foi passado para judaítas, e aí depois judeus. Quando essa letra J maldita foi incrementada nos alfabetos europeus. Os brancos são os judeus falsos, que são os judeus edomitas, que são os filhos de Edom ou os filhos de Esaú, que era o safado, que era o irmão de Jacó, que era do lado diabólico, do lado caímico, é o lado satânico, tá entendendo? Então, esses brancos os edomitas, ou filhos de Edom, ou filhos de Esaú. Tem os edomitas sefaditas, que são os filhos de Saul, que é outro descarado, safado, entendendo? Aí tem esses daí, que são eles que dominam a indústria, o comércio, a música, entendendo? A política, a economia, tudo está na mão dos edomitas e dos edomitas sefaditas, que são judeus falsos, salafrários, safados, mentirosos, iluminatis, pilantrosos, filhos do diabo. Entendendo? E tem os judeus askenazes, que são os descendentes de Jafé. Não sendo descendentes de Jacó, então eles não são hebreus, não são Yahudins, eles são judeus askenazes, ou seja, judeus safados, salafrários, mentirosos e que é chamado verdadeiramente de europeus. Entendendo? Esses europeus, que são os askenazes, esses sefaditas, safados, edomitas, que são os filhos de Esaú, os filhos de Saul e os filhos de Jafé, são também descendentes dos heveus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos jamorreus, daquele povo que estava na terra em que Yahweh prometeu dar para o seu povo. Como ele dizia lá nos livros de Mehoshua: irei vos dar a terra que emana leite e mel, onde está os jebuseus, os jamorreus, os ferezeus, os heteus, os heveus, etc. Então esse povo aí são todos askenazes, edomitas, sefaditas, filhos do diabos, filhos de Satanás, brancos, europeus, safados, falsos, se passando por Yahudim. Yahushua diz: conheço as suas obras e a sua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia daqueles que se dizem Yahudins, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. Então são esses brancos safados, salafrados, que estão misturados. E essa mistura de cor que criou o sincretismo, tanto no Brasil como na Europa e todos os continentes do mundo, se deu porque esses judeus falsos, askenazes, junto com os edomitas, pegaram os judeus verdadeiros, ou os Yahudins verdadeiros, que são os descendentes de Sem, que são os descendentes de Jacó, que é Jacó, ou Yaakov, e trouxeram escravizado para várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Depois eles abriram um canal de Suez que separava a terra de Yahushuru com os continentes africanos, porque eles tinham que dar uma volta muito grande para buscar as especiarias. Então eles criaram um canal que passava no meio dessa terra, dividindo África com Yahushuru. E aí eles dominaram a terra de Yahushuru e se dizem verdadeiros judeus. E nessa época eles escravizaram os verdadeiros hebreus negros. Quando eles chegaram
aqui no Brasil, por exemplo, vamos botar só aqui no Brasil, quando eles chegaram aqui, começaram a massacrar, começaram a destruir, e uma das armas poderosas dos Askenazes, dos Edomitas, dos Sefaditas, foram apagar a verdadeira história dos hebreus negros. Tanto que, naquela época, já havia a Bíblia de 1611, que havia gravuras e mensagens falando sobre o povo negro, e eles proibiram os escravos de ler qualquer Bíblia que fosse, para poder não ter o risco da Bíblia de 1611 cair na mão deles. E aí proibiu esses homens de ler a Bíblia. E aí, com o tempo, foi apagando a história dos hebreus. E aí os hebreus, quando eram trazidos para aqui, a memória deles era apagada. Porque se eles pegassem a Bíblia e vissem a gravura dos profetas, de Arruxo, a gravura dos hebreus negros, eles iam saber que eles eram descendentes, ia correr atrás, ia lutar, ia ter uma grande guerra, um grande confronto, onde tanto hebreus negros como os judeus askenazes iam se ferrar nessa guerra. Então eles, para tirar proveito, proibiram os louvores, proibiram a leitura bíblica. Alguns Yahudins, quando era trazido escravo para aqui, alguns hebreus negros, eles cantavam louvores a Iá, e eles começaram a proibir os hebreus de cantar louvores a Iá. E aí foram nascendo os filhos dos hebreus na senzala, e aí foi esquecendo. E os hebreus que entendiam um pouco da história foi morrendo, dando lugar aos novos escravos, aos novos hebreus escravos, que muitos deles eram filhos dos europeus, dos askenazes. E aí a história foi apagando, e hoje a história ensina uma mentira muito grande, escondendo a verdadeira história dos hebreus negros. Que assim seja. Então, esse é o esquema. Essa é a verdade. Nós, que somos negros, já estamos misturados, já estamos mistificados com os askenazes, com os falsos judeus, entendendo que judeus são eles. Nós não somos judeus, nós somos hebreus, os ivrim, somos os verdadeiro povo de Arruxuru. Tanto que esse Estado de Israel aí, safado aí, ó, fez 70 e poucos anos agora, foi 70, foi 71 anos aí. Fez agora, ou seja, quer dizer que Israel só tem 70 anos de idade. Israel é mais novo do que a minha avó, que tá com quase 100 anos. Então, por aí, já se tira mentira. Mas como o povo é gado, como o povo é burro, como o povo é ignorante, o povo só pensa em beber, o povo só pensa em se prostituir, o povo só pensa em tomar o marido das outras, tomar a esposa dos outros, usar droga e deitar homem com homem, mulher com mulher, prostituição, adultério, homossexualismo, viadagem, descaração. E aí, cada vez mais vai fugindo a verdadeira história do povo negro e do Yahushua negro. Mas quem tiver condições, visite as catatumbas de Santo Dominica, visite as catatumbas de Calixto, visite a sinagoga do Europos, do Rio Eufrates, visite as igrejas de Roma do século VI, visite as igrejas da Etiópia do século 17 e 18, e vocês vão ver que eles próprios têm imagens do povo hebreu negro e do Yahushua negro. E quem tiver acesso à Bíblia de 611, veja a gravura dos hebreus negros. Tanto é que tem uma ilha chamada Ilha Salomão, porque os negros lá têm cabelos loiros. E Salomão era filho de Davi, e Davi era ruivo, ou seja, era um negro do cabelo vermelho, entendendo? Então, muitas evidências estão aí abertas, está aí diante dos nossos olhos aí, mas nós queremos ficar atrás desse Jesus falso, atrás desse evangelho falso, atrás dessas igrejas evangélicas falsas, atrás desse cristianismo salafrário, atrás desse Deus mentiroso, e não quer servir a Yahweh, buscar Yahushua, para que ele venha mostrar a verdade que está oculta
desde o longo das histórias, e ao mesmo tempo sendo revelada, sendo descoberta, porque o próprio Yahushua disse: não há nada oculto que não seja revelado, nem coberto que não seja descoberto, porque tudo aquilo que está debaixo do tapete será revelado aos telhados. Que assim seja, e o que eu não expliquei, que o Criador venha explicar, venha falar mais forte nos vossos corações, e que as bênçãos de Yahushua, pelo Ruha Hol-Hudshua, que é o poder do resplendor da salvação, venha brilhar mais e mais nos vossos corações, para a honra e tiferete do nome do Eterno. Todos fiquem debaixo da bênção das mãos de Yahushua HaMashiach.